Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Gente, Deus abençoe mais uma vez juntos aqui no nosso passo de fé no dia de hoje. E a pergunta hoje para nós é assim: já paramos para pensar às vezes quantas vezes Deus mudou os nossos planos? Às vezes nós pensamos em algo e algo acontece no decorrer da caminhada e aquilo que pensávamos acaba acontecendo de forma diferente. Eu acredito que muitas vezes já deve ter acontecido com muitas pessoas. Mas uma outra pergunta veio ao meu coração no dia de hoje. Você também já deve ter parado para pensar, se não, pare e pensa. Se aquela situação desse certo ou desse errado. Por que eu estou falando isso? Essa semana aqui na nossa loja, uma pessoa conversando ali, tem um ponto de ônibus em frente, a gente conversando. O ônibus atrasou e a pessoa conversando comigo e tal. Eu lembrei de um fato que aconteceu comigo há muitos anos. Eu trabalhava em Vila Velha, morava em André Carlone e cheguei no ponto e perdi o ônibus. Fiquei muito chateado, fiquei aborrecido mesmo depois de um dia de trabalho, doido para chegar em casa. Mas logo em seguida veio outro ônibus e eu dei glória a Deus por isso. Mas no decorrer do trajeto, eu adormeci, normal, e esse que veio, esse segundo, ele veio mais vazio e encontrei um lugar para sentar. O primeiro estava assim, entupido de gente. E aí veio no meu coração assim, poxa, pelo menos alcancei um lugar para sentar, que bom. Mas o benefício não era esse. Quando nós chegamos em um determinado local do trajeto, no próprio terminal de ônibus, aqui de Laranjeiras, o ônibus da frente tinha sido assaltado e tinha acontecido até um disparo dentro do ônibus, enfim. E aí eu lembrei disso. Quantas vezes eu saí do trabalho com um plano de pegar o ônibus, mas esse plano foi mudado no meio do caminho. Então às vezes a gente para e pensa, quantas vezes, se aquela situação que eu queria tivesse acontecido, como é que eu estaria hoje? Bem, mal, melhor, pior? O que a gente tem que entender é que se a gente vive uma vida pela fé, nós temos que confiar, ser honesto com o nosso coração. Porque às vezes nós falamos que confiamos, acreditamos e os planos de Deus são maiores, nossa vida está na mão dele, mas quando algo acontece que sai fora dos nossos planejamentos, nós nos aborrecemos, ficamos tristes, pensando em retroceder, desistir. Isso aconteceu em Mateus 1,18. Ali nós encontramos Maria com um plano de casar, José com um plano de casar, Maria sem nenhum plano de engravidar e José sem nenhum plano de ser pai. Em um momento, Deus se apresenta a Maria e os planos dela acabou. Ela engravida. Ela não tinha ideia de como ser mãe. Então José, que tinha um plano de casar, agora dorme pensando em outro plano, um plano de largar Maria, um plano agora de separar. Só que quando ele acorda, agora ele acorda com outro plano, um plano de assumir um filho que não era dele. Olha que quantas mudanças aconteceram. Mas na verdade, esta é a questão quando Deus está no controle de tudo. Quando nós entendemos que os nossos planos, eles são maravilhosos, mas o Senhor só muda os nossos planos quando os planos dele são melhores para nós.
Então, se a nossa vida está na mão do Senhor, continue fazendo planos, como diz a palavra em Provérbios. Mas a resposta certa vem de Deus. E não fique triste e chateado se algum plano seu sair ou não sair conforme você imaginou, como José e Maria, porque Deus pode mudar os nossos planos. Então, quando José soube que Maria estava grávida, com certeza deve ter ficado frustrado, porque seu plano, seu sonho era de se casar com uma mulher virgem sem filho. Mas Deus alterou seus planos. Então, quando a gente entende que nossa vida realmente é conduzida por Deus, nós paramos e refletimos, criamos um ambiente que Deus possa falar conosco sem nenhuma interferência humana. A gente se compromete com o que Deus está falando na sua palavra, mesmo que isso modifique os nossos planos. E então a gente acalma a nossa alma, relembrando que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. E aí a gente se predispõe, a obedecer imediatamente, sem ter noção, e mesmo assim sem ter todas as respostas. Mas a gente confia naquele que realmente sabe o que faz. Querido, confie naquele que sabe o que faz. Independente do cenário, continue crendo e confiando que Deus sabe o que faz. Apenas acredite, reflita nisso todos os dias, vá criando ambientes que Deus possa ter liberdade de ministrar o seu coração. Comprometa-se com a palavra dele a cada dia mais e mais e confie, acalmando a sua alma de que Deus sabe o que faz. Beijo no coração, fiquem todos na paz e até amanhã à noite, sexta e domingo, em nossos cultos especiais, 8 da manhã ou às 19 horas. Tchau, gente!